Alô, pessoal do Café História. Eu sou Armelle Anders. Eu sou professora na Universidade de Paris 8 e pesquisadora do Institut d'Histoire du Temps Présent, Instituto de História do Tempo Presente, e trabalho com História do Brasil já faz 25 anos, pelo menos. E publiquei no Brasil um trabalho chamado pela FGV, um trabalho chamado Os Vultos da Nação, que é um trabalho a respeito da historiografia brasileira oitocentista e, mais precisamente, em torno do culto, da invenção de um panteão nacional no Brasil, num país que acabava de ser independente. A ideia era também examinar a tese do José Murilo de Carvalho no livro que ele publicou na época do centenário da Proclamação da República, A Formação das Almas, com a tese a hipótese que a República tinha fracassado também do ponto de vista simbólico. Então, eu quis retomar um pouco a questão e relativizar muito essa hipótese, tentando mostrar que tem, sim, uma visão bastante coerente da história do passado nacional, devido especialmente aos positivistas, mas que nesse campo tiveram uma grande influência, e um rearranjo da narrativa da história do Brasil em torno de questões difíceis, como a questão da independência, que na verdade não era para... Durante o Império não tinha consenso em torno desse episódio fundador do Brasil, e que na época do centenário da independência justamente tem uma narrativa mais assim consensual entre os brasileiros. Na época do Império, no regime imperial, tem pouco lugar para os homens da nação, grandes homens, os heróis nacionais, porque o maior espaço é ocupado pela figura do imperador mesmo. Dom Pedro I, bom, Dom Pedro I não, já é uma figura histórica no começo do meu trabalho, porque como comecei com a fundação do IHGB no final de 1838, claro que se trata como fazer a história da independência, que é realmente um tema de controvérsia e polêmicas muito sérios dentro da intelectualidade brasileira, da inteligência brasileira dessa época. E todo o reinado de Dom Pedro II é uma restauração simbólica da figura do primeiro imperador. E na República, Primeira República, tem a narrativa positivista que define as etapas da história do Brasil. Tem três pais fundadores, que são Tiradentes, depois José Bonifácio e Benjamin Constant, que são as figuras que o positivismo e a República depois continua a reverenciar. Depois desse trabalho, eu pensei que tinha que pensar que o IHGB era muito prático para ver, porque para examinar a história do Brasil, mas que, de uma certa forma, existia, antes do IHGB, uma produção histórica, historiográfica, sobre o Brasil. E fora do IHGB também. Então, eu comecei a trabalhar um pouco essa historiografia e me dei conta que tem uma boa parte da história do Brasil que foi escrita por estrangeiros, antes da independência do Brasil, e que a obra principal é a do Robert Sosy, em três volumes, na década de 1810, e tem outros exemplos, assim, a participação de intelectuais estrangeiros, alguns, como Robert Sosy, nunca pisaram no Brasil, mas eu achei que essa bibliografia era também ensinava muitas coisas sobre
o que era a história, o que no começo do século XIX, e também o que representava o Brasil, né, para os europeus e para os leitores brasileiros no final do século XIX, no começo do século XIX. Então é isso aí, um abraço e eu espero até uma outra oportunidade de falar com vocês.